Preste atenção agora, por favor, ao que o Espírito Santo quer comunicar com você. Você nunca vai ver perfeitamente até que os seus olhos da fé sejam abertos. Vou repetir: você nunca verá claramente as coisas, a vida, enquanto os seus olhos da fé não forem abertos. Diga: ninguém pode ver, enxergar claramente até que os seus olhos da fé sejam abertos. Lembra-se, quando isso é muito importante, quando o servo do homem de Deus se despertou pela manhã, ele entrou correndo para dentro de casa, dizendo para o profeta Eliseu: meu senhor, profeta Eliseu, estamos perdidos, porque há um exército, cavalos e carros cercando a nossa casa. Cavalos, cavaleiros e cavalos, carruagens de guerra cercando a casa. E ele entrou correndo, dizendo: estamos perdidos. E o profeta Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse os seus olhos, para que ele pudesse enxergar perfeitamente o que estava acontecendo. Você se desespera quando você não vê Deus. O desespero nasce de uma pessoa, de um coração sem esperança em Deus. O desespero. As pessoas se desesperam porque não conseguem ver Deus. Elas veem os seus inimigos, mas não conseguem ver Deus. Deus, Ele está sempre presente. Diga: Deus está sempre. Quando Jesus nasceu, escute isso. Escute, você que nunca ouviu isso. Eu já falei isso. Quando Jesus nasceu, o anjo disse: e ele será chamado Emanuel. E lhe porás o nome de Jesus.
Ele é Jesus ou é Emanuel? Emanuel não era um nome próprio. Emanuel era uma expressão que dizia, que significava. Emanuel significava, não era o seu nome, o nome dele realmente era Jesus, e foi Jesus até o fim, e será Jesus até a eternidade, por toda a eternidade. Emanuel significava dizer que ele estaria conosco, que ele estaria presente. Por mais que a sua situação seja difícil, complicada, obscura, você olhe e você só vê inimigos, só vê tragédia. Deus sempre está presente para livrar. Diga, Deus sempre está o quê? Você se desespera porque você não sabe que Ele está presente. Por isso, Ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente. A situação é complicada, a situação é difícil, a situação é de morte, a situação é disso, a situação é daquilo. Ele está presente. Veja que quando, abra sua Bíblia, por favor, 2 Reis, capítulo 6, lá no versículo 16, deixa eu abrir aqui, quando o servo do profeta entrou desesperado, entrou aflito, dizendo: homem de Deus, profeta Eliseu, estamos perdidos. Capítulo 6. Ele orou, Eliseu orou para que Deus guardasse, para que Deus, melhor dizendo, abrisse os olhos dele. Veja, escute, versículo 16. Acharam? 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, diz assim: olha o que o profeta respondeu. E ele respondeu: não temas, diga, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Olhe para mim. Mas o profeta disse para o seu servo, ele entrou dentro de casa desesperado, ele saiu lá fora de manhã quando acordou, o rei mandou buscar o profeta para prendê-lo e matá-lo. E mandou um exército forte, com carros, cavalos e cavaleiros. Um exército poderoso. E quando o servo do profeta saiu e olhou e viu que a casa estava cercada de muitos soldados, muitos carros de guerra, ele entrou correndo: meu senhor, estamos perdidos. E o profeta, que conseguia ver o espiritual, disse para ele: calma, mais
são os que estão conosco. Lembre-se, Emanuel é Deus conosco. O que é Emanuel? O que é Emanuel? Deus conosco. Mais, disse o profeta, são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Você se desespera porque você não consegue ver Deus com você. Quem compreende? Por isso eu digo para você, ninguém poderá ver perfeitamente até que os seus olhos da fé sejam abertos. Ninguém conseguirá ver perfeitamente. As pessoas veem, mas não veem perfeitamente. Diga, as pessoas veem, mas não veem perfeitamente. Ela não vê. Você vê os seus inimigos, você vê a doença, você vê o marido bêbado, você vê aquele que te ameaça, você vê o mal, e você não consegue ver, porque os seus olhos da fé estão fechados. O profeta então orou a Deus: ó Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. O profeta orou. Diz aqui o versículo 17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? Em redor de quem? De Eliseu. Amém. Senhora, muitos são os teus inimigos. Talvez você me diga: bispo, muitos são os meus inimigos. Porém, muito maior é o número dos que estão contigo. Quem crê? O Espírito Santo me fez voltar a esse assunto. Você vê o visível, o natural, e não consegue ver o espiritual, o invisível, a quê? Aos olhos. Por isso você se desespera. Tem muitos inimigos? Sim, mas tem muitos amigos. Diga, eu posso ter muitos inimigos, mas eu tenho muito mais amigos. Quero me referir aos anjos. Você pode ter muitos inimigos contra você, mas há infinitamente mais amigos. Ou seja, amigos, quero dizer, aqueles que estão ao teu favor. Ah, meu Deus, as pessoas vêm na igreja para receber a oração. Você precisa enxergar Deus. Não foi à toa que você, ou casualmente que você está aqui. Deus trouxe você. Quem crê? Quem crê que Deus lhe trouxe?
Tem problemas, tem doenças, tem inimigos, tem maldição, tem separação, tem isso. Ou seja, tem inimigos contra você, tem diabos, tem demônios contra você. Tem mais anjos por você do que demônios contra você. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, porque se Deus é por nós, quando você consegue ver o espiritual, o médico olha o doente, a ferida, ele vê o físico. O psicólogo vê o físico da pessoa, a mente, faz encefalograma, faz todos os exames psicológicos do cérebro. Eles fazem um mapeamento do cérebro. Eles não conseguem ver o espiritual que ali está. Como também não conseguem ver Deus. Você tem que ver Deus. Deus está presente. Emanuel significa Deus, Deus conosco, Deus presente, para te dar vitória. As obras do diabo e as obras de Deus. As obras de Deus são maiores que as obras do diabo. O diabo pode colocar uma doença. Deus coloca a cura, que é maior do que o quê? Do que a doença. Nós olhamos a situação espiritual de vocês. Eu olho para você e vejo Deus, e vejo os anjos de Deus em seu favor. Mas você precisa vê-los também. Amém? Com os olhos da sua fé. Se você, escute, se você não vê Deus, você não se entregará a Ele. Você não confiará nele. Quando você sabe que Deus está contigo, vê que Deus está ali, Ele enviou anjos para te livrar, e você o reconhece como teu libertador, como teu salvador, e você se entrega para Ele, o seu problema está resolvido. Amém? Sua situação está resolvida. As pessoas não se entregam a Deus porque elas não veem Deus. Elas não conseguem ver Deus, a obra de Deus. Ela não consegue ver a manifestação de Deus. O milagre, quando acontece, escute, as pessoas não conseguem ver Deus. As pessoas veem apenas o milagre e não vê aquele que operou o milagre. Quando um demônio é expulso de uma pessoa, a pessoa vê o espírito imundo sendo expulso, mas não vê aquele que está ali, que é invisível aos olhos naturais, mas que está ali, ele é real, para libertá-la. É por isso que muitos de vocês recebem a bênção, vêm numa oração, com depressão, angustiado, sentindo dor, perturbado, e termina a oração, se sentem bem. A dor sai, o mal sai, a depressão sai, mas com pouco tempo, muitas vezes até ao sair da igreja, perdem a bênção que recebeu. Perdem. Porque não viram os seus olhos espirituais, os olhos da sua fé, não viu o seu libertador, que Deus está presente. Está problema?
situações, demônios, isso, aquilo. Os que estão contigo são maiores e são mais. Se há 1000 demônios contra você, uma legião de 1000, há 1 milhão de anjos ao teu favor. Se há 1000 contra você, tem 1 milhão contra você, a favor de você. Amém? Quando você se entrega a Jesus, quando você se converte, quando você entrega a sua vida para Ele, não tem chance para os seus inimigos. Não tem chance. Eu não quero que você veja apenas o milagre. Eu não quero que você veja apenas que as pessoas vêm aqui e falam: bispo, ó, meu marido estava assim, mudou. Olha, eu estava com tudo trancado, as portas se abriram. Você bate palma, graças a Deus. O milagre. Eu quero que você veja Deus, que Deus está presente. E que você, ao saber que Ele está presente, você se renda a Ele. As pessoas que são curadas de enfermidades devem se render em obediência à palavra de Deus. Vou repetir: as pessoas que são libertas ou curadas devem se entregar, se render em obediência à palavra de Deus. De outro modo, essas doenças e esses demônios voltarão para a sua vida. É por isso que você vê as pessoas receberem. Eu fico feliz de ver as pessoas sendo curadas, sendo libertas, mas muitas voltam ao estado que estava. Lembre-se, Jesus disse: quando o espírito imundo sai do homem, ele vai por lugares áridos. Depois disse: voltarei. Quando ele volta e encontra a pessoa vazia, limpa, sem mais aqueles males, Jesus disse: ele volta e traz consigo mais quanto? Mais 7 piores do que ele. E Jesus disse: o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro, do que antes. Porque as pessoas não reconhecem o Deus que está presente com ela. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração, se entregue a esse Deus.